Olá, tudo bem com vocês? Nesse vídeo, a gente vai tratar aqui de um tema que tira o sono de muita gente, tá? Isso aqui é um problemão, esse tema aqui que a gente vai tratar, e, na medida do possível, trazer a nossa interpretação e as possíveis soluções com relação a isto. Qual que é o problema aqui? São aqueles casos em que o comprador do veículo, ele processo de negociação do automóvel, ele até faz as pesquisas necessárias junto aos órgãos de trânsito para saber quais são os débitos que constam no automóvel e ele acaba comprando o veículo, né? E na data, ali no período em que ele faz essas pesquisas, vê lá as multas incidentes no automóvel e percebe que não tem nenhuma infração de trânsito, ou se constam lá algumas infrações, negocia diretamente com o vendedor o abatimento, né, dessas multas no preço da compra do veículo. Agora, qual que é o problema? Tudo ok, tá? Se o comprador ele faz a consulta dos débitos, se não tem débitos, negocia, compra o veículo, passa para o seu nome, tudo ok. Ou então ele faz a pesquisa, aí consta lá 2 multas de velocidade, paga essas multas, faz o abatimento, tudo ok, transfere o veículo para o seu nome. O problema é quando há esse tipo de negociação, faz esse interessado ele faz a pesquisa dos débitos, mas ele no momento ali dessa negociação, quando há a emissão dessa pesquisa, ele não vê lá nenhuma multa de trânsito, tá? Mas mais à frente, né, passam-se aqui alguns meses, ele é surpreendido com notificações de diversas multas. Aí é que está o problema, tá? Fez a pesquisa, não constava nada. Aí passa-se um período, passam-se aqui alguns meses, e é surpreendido com a cobrança, com notificações e cobranças de diversas multas de trânsito. Então, isso aqui é um problemaço. E muita gente acaba se deparando com esse tipo de problema, tá? Primeira coisa que a gente tem que entender é que existem dispositivos no Código de Trânsito que tratam desse tema, e ele diz o seguinte: a obrigação do pagamento da multa ela é do proprietário. Então, quando há a venda de um veículo, o atual adquirente, tendo ciência das multas que constam nesse automóvel, quando ele for regularizar a documentação do mesmo, ele vai ter que pagar essas multas. Então, isso aqui não se discute, tá? A gente vê aqui, ó, a resolução 108 de 1999 do CONTRAN, no artigo 1º, que ainda está em vigor, diz o seguinte: o proprietário do veículo será sempre o responsável pelo pagamento da penalidade de multa, independente da infração cometida. Então, o adquirente comprou o veículo, não interessa quem cometeu a infração. Ah, foi o antigo dono. Não importa. Quando ele for regularizar esse automóvel, quando ele for solicitar a expedição de um novo certificado de registro e fazer o licenciamento, vai ter que pagar essa multa, tá bom? Inclusive, isso é confirmado pelo artigo 282, que diz assim, ó, será aplicada a penalidade expedida a notificação ao proprietário do veículo. Então, ele comprou o automóvel, responde pela penalidade de multa, tá? Inclusive, a notificação da multa vai para o atual proprietário, aquele que comprou o automóvel. Parágrafo 3º do artigo 282 do CTB diz o seguinte: a notificação será encaminhada ao proprietário do veículo responsável pelo seu pagamento. Então, se eu comprei o automóvel, a partir do momento dessa compra, eu sou o responsável pelo pagamento da multa. Então, eu que vou ser notificado para quitar esse débito. Inclusive, a gente vê aqui o artigo 128 do CTB, que diz assim, ó, não será expedido novo certificado de registro do veículo enquanto houver débitos de multas de trânsito, independentemente da responsabilidade pelas infrações cometidas. O artigo 131, que fala do licenciamento, lá no parágrafo 2º, diz o seguinte: o veículo somente será considerado licenciado estando quitados os débitos, inclusive de multas de trânsito, independentemente da responsabilidade pelas infrações cometidas. Comprou o automóvel, tinha ciência de que aquele veículo tinha uma série de multas de trânsito, quando for fazer o procedimento de licenciamento e de emissão de um novo certificado, quando for passar para o seu nome, vai ter que pagar as multas de trânsito. Tá? Não tem para onde correr. Porque
O adquirente, o atual proprietário, será responsável pelo pagamento dessas multas quando ele for passar para o seu nome, tá? Senão não vai conseguir. Ah, não vou pagar as multas, tudo bem, não vai conseguir emitir um novo certificado de registro do veículo e nem o licenciamento. E a gente sabe, documento atrasado, se for parado na fiscalização, vai ser multado, sob o risco de ter o veículo apreendido e levado ao pátio. Então, isso aqui é um problema muito grande, tá? O artigo 161 do Código de Trânsito, e aqui a gente quer começar a fazer uma diferenciação, porque do que a gente já leu, já ficou muito claro. O proprietário responde pelas multas de trânsito, inclusive o atual proprietário. Aquelas multas antigas que constavam no veículo, ele vai ter que pagar essas multas caso ele queira regularizar a documentação, senão vai dirigir, conduzir o veículo com a documentação atrasada, e isso aí a gente já sabe que pode acarretar multa de trânsito, né, se for parado na fiscalização, e ter o veículo apreendido, tá, e levado ao pátio. Mas aqui, eu vou ler aqui um texto e a gente vai começar a fazer uma diferenciação. Porque tudo bem, se o proprietário, aliás, se o comprador, ele fez as pesquisas e ele percebeu que tinham débitos, ele negocia diretamente com o vendedor, tá? Um abatimento no valor da compra, depois ele paga essas multas e regulariza a documentação. Qual que é o grande problema? O problema são aquelas infrações de trânsito que, quando houve a negociação de compra e venda do automóvel, não aparecia no documento do veículo. Então, aqui o comprador ele foi diligente, ele fez as pesquisas para ver se constavam multas de trânsito, porém não aparecia nada. Aí, só depois de efetivada a venda e a transferência para o seu nome, ele é surpreendido com notificações de multas de trânsito, mas que foram cometidas antes da venda do automóvel, ou seja, são infrações de trânsito que foram cometidas pelo proprietário antigo, pelo proprietário anterior, mas que não constavam em nenhuma pesquisa de débitos. E por que isso ocorre? Pelo seguinte motivo, a infração de trânsito, quando há o registro de uma infração de trânsito, não é automático não é automática, no caso, a cobrança da multa, não é automática. Então, houve o registro de uma infração de trânsito, porém, antes da cobrança da multa, o proprietário ele é notificado da autuação para a apresentação de defesa prévia. E aqui, o Código de Trânsito ele estabelece um prazo decadencial de 30 dias para que o órgão de trânsito notifique o proprietário do veículo. Então aqui já começa o problema. Tá? Aqui já começa o problema. Vamos imaginar que na semana da negociação da compra do veículo, o proprietário antigo ele cometeu infrações de trânsito, por exemplo, passou o farol vermelho, conduziu o veículo acima da velocidade permitida, multa de radar, mas ele nem sabia que de fato cometeu essas infrações. E na semana da negociação, ele sequer havia sido notificado dessas infrações. Tá? Ele sequer havia sido notificado dessas infrações. Então, é natural que ali na semana da negociação de compra e venda, que nenhum nem outro, né, nem o vendedor e nem o comprador, ia ter conhecimento dessas infrações, dessas multas, porque sequer o órgão de trânsito havia notificado o antigo proprietário. Então, nesse caso, houve aqui a negociação, a compra, transferiu para o atual dono, aí o órgão de trânsito, o que acontece? Quando há atualização no sistema que o veículo foi passado para o novo proprietário, né, quando houver essa atualização de constar lá o novo proprietário e do endereço do veículo, aí essa multa ela vai diretamente para o endereço desse novo proprietário e não do antigo. E a partir desse momento, essa multa de trânsito que foi cometida pelo antigo proprietário vai ser cobrada do novo dono desse automóvel. E aqui a gente já percebe, e eu penso dessa forma, que aqui a gente vê de fato uma injustiça. Tá? Isso aqui é uma injustiça. A gente já percebeu aqui, o Código de Trânsito ele diz que as multas que incidem sobre o veículo, ela é cobrada do proprietário. Então, se o proprietário é o que adquiriu o automóvel, é o novo proprietário, independente se a infração foi cometida pelo antigo, vai ser cobrada dele, de quem está de posse e é o atual dono do automóvel. Tá? Então, aqui a gente já percebe uma injustiça. Primeiro, houve a consulta para ver se tinham débitos, não tinha
não constava débito algum, porque essa infração, sequer o órgão de trânsito tinha notificado o antigo dono, então não tinha como o cidadão que estava comprando o automóvel saber disso, e depois ele se vê surpreendido com uma série de cobrança de multas que ele não cometeu. E aí, caso ele queira licenciar esse automóvel, ele vai ter que pagar essas multas. E aqui a gente está falando de um problema, tá, que ele é tão grave que a gente se depara com cobranças de multas em valores altos. Tá? A gente está falando aqui, às vezes, de negociações em que os atuais donos se deparam lá na frente com diversas multas de trânsito. Aí a gente está falando aqui de cobrança de 5 mil, 10 mil, 15 mil reais e até mais, viu? Até mais do que isso. Então, como é que a gente faz nesses casos, né? É justo que a cobrança dessas multas ela recaia no atual dono, né? Essas multas elas não deveriam ser cobradas do antigo proprietário. E por que eu estou fazendo essa ressalva de quando há aqui a pesquisa, né, dos débitos do veículo? Porque de fato fez a pesquisa, apareciam multas, aí nesse caso o comprador ele está tomando ciência ali de que existem débitos a serem quitados com relação àquele automóvel. E aqui o Código de Trânsito, ele diz o seguinte: as dívidas do veículo, ela acompanham o veículo, acompanham o Renavan do veículo, e não o CPF de quem era dono. Tá? Então, por isso que quando se compra o veículo, as multas acompanham esse automóvel, tá? Porque recai sobre o Renavan, o número do Renavan, né? A documentação do veículo, e não no CPF de quem era dono, porque aí seria fácil resolver essa questão. Mas aí, nesse caso, cobrar do atual dono essas multas, tudo bem, as multas acompanham o veículo, mas aqui perceba a injustiça, tá? Cobrar essas multas desse automóvel, né, que recaíram nesse automóvel, do atual dono, é injusto, porque não foi ele que cometeu essas infrações de trânsito. E aqui, eu vou ler o texto para a gente começar a fazer essa diferenciação, tá? Porque, no primeiro momento, parece que o Código de Trânsito impõe a penalidade para quem comprou o automóvel. Mas não é bem assim. Olha o que diz o artigo 161 do CTB, do Código de Trânsito Brasileiro. O infrator, na parte aqui que a gente destacou, o infrator sujeita-se às penalidades e às medidas administrativas indicadas em cada artigo deste capítulo e às punições previstas no capítulo 19 deste Código. Então aqui, a nomenclatura o infrator sujeita-se às penalidades. Olha que interessante a gente analisar esse texto, porque o infrator aqui é aquele que cometeu uma infração de trânsito. E quais são as penalidades dessa infração? Pontos, né? A pontuação na habilitação e a cobrança de multa. São essas as penalidades. E aqui a gente falando, vamos supor que seja uma multa autossuspensiva, a suspensão da habilitação. Olha que interessante isso aqui. Se o infrator sujeita-se às penalidades, e aqui a gente está falando de pontuação, de suspensão, no caso de infração autossuspensiva ou acúmulo de pontos, e de cobrança de multa. Olha que interessante isso aqui, ó. Por quê? Os pontos é pacífico, ela vai para a CNH do antigo proprietário, tá? Então, as infrações cometidas antes da data da venda vai para o antigo proprietário, isso aqui é pacífico. Os pontos vai para a habilitação do antigo proprietário. No caso de suspensão, também, o antigo proprietário é que vai responder pelo excesso de pontos ou pelo cometimento de infração autossuspensiva. Vamos imaginar que ele foi multado antes da data da venda pela condução, né, ou direção de veículos sob a influência de álcool. Quem vai ser suspenso não é o comprador, ele não responde por esse comportamento infracional. Então essas penalidades, a pontuação e a suspensão, vai para o antigo proprietário. Então a pergunta que eu faço é razoável que a multa seja cobrada do atual dono? Tá vendo aqui a incoerência? Tá bom, a pontuação vai para o antigo proprietário. A suspensão recai na habilitação do antigo proprietário. Aí a cobrança da multa tem que ir para o atual dono. Então aqui a gente já percebe uma distorção que eu imagino que o Código de Trânsito ele não admite. Eu vou ler outro texto que vai de encontro a esse raciocínio nosso, tá? Parágrafo 3º do artigo 257. Ao condutor caberá a responsabilidade pelas infrações decorrentes de atos praticados na direção do veículo. A gente tem que imaginar o seguinte: toda multa de trânsito ela decorre de uma infração de trânsito. E a infração de trânsito ela pressupõe, a princípio,
não se tratando aqui de multas de proprietário, tá? Então, toda infração de trânsito, ela pressupõe, aqui nesse caso, um condutor infrator. E aqui a gente tem que perguntar o seguinte, tá, houve a negociação do veículo, não apareciam essas multas de trânsito porque não haviam sido expedidas a notificação da autuação, ou essas autuações estavam sob efeito suspensivo. Então, naturalmente, até transcorrer o lapso temporal para a emissão da segunda notificação, que é da multa, não deu tempo de cair essas informações no documento do veículo. Tá? Não deu tempo. Então, por isso que o comprador ele foi surpreendido só mais à frente. E muitas vezes há casos de má fé, tá? Porque muitas vezes quem está vendendo sabe que cometeu uma série de infrações, até foi notificado para apresentação de defesa prévia. Às vezes eles apresentam a defesa prévia ou não, mas enquanto não houver a segunda notificação da multa, essa autuação, pendente de análise da defesa prévia ou não, ela fica sob efeito suspensivo. E nesse lapso temporal podem transcorrer meses, tá? Podem se passar meses. Então vamos supor que nesse caso aqui, o cidadão comprou o veículo, o antigo dono tinha conhecimento que ele de fato praticou infrações, até foi notificado, mas como estava em efeito suspensivo, aí passou aqui, vamos supor, uns 5 meses. Aí depois de 5 meses da negociação, o atual dono, coitado, se depara com uma série de infrações, cobranças de multas. Né? Aí não vai conseguir licenciar o veículo enquanto não pagar esses débitos. Então isso aqui é injusto, tá? Então, conforme a leitura que a gente fez aqui, ao condutor caberá responsabilidade pelas infrações decorrentes de atos praticados na direção do veículo. Isso aqui é texto do Código de Trânsito, tá? Então, esse condutor que deve responder, inclusive pela responsabilidade, é ele que deve ser responsabilizado pela cobrança das multas, nesse caso que a gente está tratando, tá? Então, é um absurdo, tá? Penso eu, é injusto nesses casos em que o comprador foi diligente, fez as pesquisas, as multas não apareciam, sejam porque o antigo proprietário ainda não havia sido notificado, ou notificado, essa infração ficou sob efeito suspensivo até a notificação da multa. Isso é um problema no Código de Trânsito, tá? Isso é um problema, porque a cobrança da multa ela só acontece após o julgamento do processo de autuação, independente se no caso aqui o proprietário apresentou defesa ou não. Tá? E aqui pode, né, passar aqui meses até a análise desse processo de autuação até ocorrer a notificação da multa. Tá? E outra coisa, imputar a cobrança da multa a esse cidadão que adquiriu o automóvel por práticas infracionais, né, por condutas infracionais que ele não praticou, viola, ao meu ver, o artigo 5º, inciso 45 da Constituição Federal, que diz que a penalidade não pode passar da pessoa do condenado. Então aqui a gente está falando da penalidade de multa. Né? Essa penalidade de multa decorre de uma prática infracional. Então essa prática infracional e essa penalidade, ela tem que ser atribuída a quem de fato cometeu o ilícito. Tá? A quem de fato cometeu o ilícito. Até porque a multa de trânsito, e há muita similaridade, inclusive, é claro que esse texto da Constituição, ele se aplica muito no âmbito criminal, mas a analogia que se faz entre o Código de Trânsito e a área criminal, ela tem total sentido, tá? Porque a gente está falando aqui de um ato infracional, e desse ato infracional decorre uma sanção, tá? Uma punição, e aqui no caso uma punição administrativa. Então a multa de trânsito, ela é uma sanção, ela é uma punição de cobrança de valor decorrente, de caráter punitivo, é de fato uma punição decorrente de uma prática infracional, de modo que impor esse tipo de penalidade àquela pessoa que não cometeu, que não praticou o ilícito, viola, inclusive, o princípio da intranscendência, tá? E também a garantia constitucional da pessoalidade da pena. Quem cometeu o ilícito deve responder pela penalidade decorrente desse ilícito. Então, se quem cometeu o ilícito, a infração de trânsito, foi o antigo proprietário, não é o novo proprietário que deve pagar essa multa. É assim que eu penso, tá? Nesses casos de compra de veículo, em que o comprador foi diligente, fez as pesquisas e, de fato, verificou que não constavam aquelas multas. Foi surpreendido meses depois, tá? Então é injusto penalizar o cidadão por ato que ele não praticou.
tá ok? Inclusive, o Código Civil ele traz no artigo 492 essa redação aqui, ó. Até o momento da tradição, que é da entrega, os riscos da coisa correm por conta do vendedor. E isso aqui coaduna, né? Está em conformidade com o texto, inclusive, da Constituição Federal. Tá? Está de acordo com o texto da Constituição Federal. Então, até a data da entrega do bem, os atos praticados antes dessa entrega devem ser atribuídos a quem de fato era o detentor da coisa. Então, é muito injusto, assim, a gente lendo esses textos e fazendo essas interpretações, a gente percebe que há uma distorção levada ao pé da letra, tá? Ah, não, mas a obrigação recai sobre o veículo porque é uma obrigação propter rem, né? Quer dizer, é uma obrigação que recai sobre a coisa. Mas olha a injustiça que a gente acaba concluindo quando se interpreta isso aqui ao pé da letra, né? Então, ah, não, tudo bem, é uma obrigação que recai sobre a coisa, mas a gente está falando aqui de condutas infracionais que não foram cometidas por quem adquiriu o bem. Então, nesse caso, deve-se fazer uma diferenciação. Aí quer dizer, então, que o atual dono se vê lá com uma cobrança de 20 mil reais de multas de trânsito. Como é que faz? Entendeu? Multas de trânsito que foram cometidas pelo antigo proprietário. Multas essas que eles sequer tinham conhecimento, ou às vezes com o conhecimento de quem estava vendendo, mas não apareciam os débitos porque essas infrações estavam sob efeito suspensivo. Aí vai cobrar do atual dono e ainda corre o risco de ter o seu nome no CADIM, né, com restrição de crédito. Então, isso aqui é um problema muito grande, mas que essa cobrança, tá, essa cobrança recaindo no atual proprietário, aquele que comprou o veículo, produz uma injustiça muito grande. E isso aqui que eu estou falando, tá? Inclusive, há decisões judiciais nesse sentido, tá? Que afastam essa obrigação de pagamento da multa pelo atual dono. Tá? Inclusive, repito, há decisões judiciais que reconhecem, tá? Que viola o princípio da intranscendência, viola a garantia constitucional da pessoalidade da pena, essa cobrança de multa de trânsito que recai no atual, ou na verdade sobre o atual dono do automóvel. Tá? Então, há decisões que afastam esse tipo de interpretação e transferem a cobrança dessas infrações a quem de fato cometeu as infrações, aquele que de fato cometeu o ilícito, tá? Porque é como a gente mencionou aqui, isso aqui é pacífico. A partir da entrega do veículo, então o antigo proprietário fez a comunicação de venda, a partir do momento da venda, da comunicação, todos os atos praticados, né, e todas as penalidades decorrentes das infrações de trânsito é de responsabilidade do comprador. Só que as infrações cometidas antes é do antigo proprietário. E aqui a gente está falando de pontuação e de suspensão da habilitação. Tá? Isso aqui o Código de Trânsito faz essa diferenciação. Os pontos e a suspensão decorrente desses pontos vai para o antigo proprietário. Agora, por que só a multa de trânsito vai cobrar do dono atual? O certo é que as penalidades decorrentes da infração, que são essas, pontuação, possível suspensão do direito de dirigir e a multa, que elas sejam cobradas aqui, as multas, inclusive, do antigo proprietário, que todo esse arcabouço aqui de punição recaia no antigo proprietário, e não naquele, né, e que não seja essa cobrança efetivada em face daquele que comprou o veículo e que sequer tinha conhecimento, porque não apareciam esses débitos no momento da negociação da compra e venda desse automóvel.